Não sei se você sabe, mas a oração na língua portuguesa ela é definida por um enunciado que possui um verbo. Tá. Eu até estava conversando com o Gui outro dia e ele me falou de uma oração que não tem gosto. Aliás, uma oração que não tem sabor. Uma oração que não tem sabor? Uma oração sabor de nada. E aí, galera do Inteiramente, o seu espaço interdisciplinar. Eu sou o Hugo da Química. Eu tava meio sumido porque eu tava de licença maternidade. Luna e Lara que o digam. Hoje eu trouxe um amigo para falar com vocês e pode falar, é com você. Bom, meu nome é Diogo, prazer, sou formado em letras e estou aqui para falar da distinção entre gênero e tipologia textuais, né? O que dá para dizer é tentar trazer para um sentido mais concreto da coisa, Hugão, é que o gênero ele existe como um modelo, né, de textos, e texto, quando a gente fala de texto, pode ser tanto o texto oralizado, ou seja, aquele que a gente está usando agora, quanto o texto escrito. Tudo vai ser considerado texto, ou até mesmo um texto imagético. A prova do Enem cobra muito isso, né? Às vezes ela coloca como sendo um texto um quadro do Van Gogh. Então há várias formas de gêneros textuais, né? Existe. Desde um flyer, um panfleto, Exato. um santinho. Tudo é gênero. E por palpável pode ser também uma ideia metafórica de palpável, uma fala, uma conversa, tudo isso dá para ser transcrito e se tornar um texto escrito no papel, né? Ideologia de gênero, não é esse gênero, não é bem esse gênero, né? Não. Então vamos agora para a nossa mesa didática. O gênero textual, gente, é o texto que se apresenta no mundo real, é aquele que você conhece no seu mundo real, materializado. A tipologia textual, ela é diferente do gênero textual porque ela está dentro do texto materializado, tá? Então, ela é implícita e por isso, tipologia tem muito mais a ver com o modo como o gênero textual se apresenta, ou seja, como é que é o modo? É a linguagem. Existe o tipo narrativo, que é aquele no qual está abarcado o conto, o romance, a piada, a crônica, enfim, a novela. O tipo argumentativo, que é aquele no qual eu defendo um ponto de vista, né? Eu defendo uma opinião. O texto expositivo é aquele que simplesmente apresenta um tema sem defesa alguma de ponto de vista. O descritivo é o que vai descrever detalhes, ele vai oferecer várias características de algum elemento, ou seja, ele é muito composto por adjetivos. E o injuntivo, que é o tipo textual que ele serve muito como um passo a passo. Ele vai instruir a pessoa a tomar determinadas ações, a ter determinadas ações, tá? Então ele pode também ser um texto que sugere, mas sempre no sentido de dar um comando, uma ordem. Esses são os textos como eles se apresentam. O gênero textual é o texto materializado. É o romance, como por exemplo, sei lá, o Harry Potter, a Wikipédia, que é um qual você busca algum tipo de informação sobre algum conceito que você não conhece. A bula de remédio, que é um tipo de texto que você busca informações sobre algum tipo de remédio que você vai tomar. O bilhete, que é o que a sua mãe deixa para você, né, no micro-ondas, enfim. Pelo que eu pude entender de tudo isso, é que o próprio Inteiramente é um tipo de gênero textual. Legal, certo. Por exemplo, o canal ele é procurado por pessoas que querem ter um pouquinho mais de conhecimento a respeito de interdisciplinaridade entre as matérias, né, do ensino médio. Isso é o que diferencia o Inteiramente de um vídeo do YouTube, um canal do YouTube que tem, por exemplo, uma função de provocar o humor, provocar o riso. O gênero Inteiramente é, portanto, voltado para a transmissão de um conhecimento por meio da interdisciplinaridade, diferente de um outro canal cujo produtor queira promover um outro tipo de abordagem, né? Então a função do Inteiramente é uma, e a função de um canal que tem como objetivo transmitir humor,
ou colocar vídeo cacetada. Ou colocar jogos, gameplays, né? Exatamente. Tem muitos os gameplayers, né, que ensinam passo a passo aí dos jogos. Esses conteúdos estão na internet. Eles são vídeos de canais do YouTube, mas o conteúdo deles é diferente. E é isso que define uma ramificação entre um gênero mais voltado para a comunicação de um assunto de conhecimentos específicos do ensino médio e o de um conteúdo mais voltado para um assunto de jogos ou de humor, seja lá o que for. Como é que funciona na química esses tipos textuais? Bom, na química a gente tem o livro didático, tem a FISP, né, que seria a ficha de informação de segurança para produtos químicos, tem a farmacopeia, que são as normas para a gente poder trabalhar com certas substâncias, com certos produtos, né? Como exemplo, tem a farmacopeia britânica, tem a USP, que nesse caso não é a Universidade de São Paulo, é a farmacopeia dos Estados Unidos, né? A United States Pharmacopeia. A gente tem a bula e tem também o próprio relatório, né? Os relatórios científicos, os relatórios de iniciação, os relatórios de mestrado, doutorado e assim por diante, não é? Bom, nesse caso, os livros didáticos, a tipologia textual de um livro didático seria expositiva e para as demais, né, para a FISC, para a farmacopeia, para a bula, para o próprio relatório, já teria um tipo injuntivo, né, já que tem essas palavras de ordem, né, até como você chegou a mencionar aqui, né, a coisa do dissolva, pese, meça, faça, etc. Não é? Então, assim, por exemplo, que nem esse livro mesmo, a farmacopeia britânica, está escrito em inglês, né? Mas a linguagem que está nele é universal. A tipologia, que é o outro, digamos assim, um outro assunto que a gente está abordando aqui hoje, ele é o que vai definir qual é a linguagem que vai estar aqui nesse livro. Por exemplo, esse livro ele não é feito de uma história fictícia, né? Ele não é um livro que é feito para entreter, imagino eu. Ele é um livro que é voltado para passar uma série de instruções pro seu leitor. Isto é, uma série de comandos que o leitor vai adquirir ao ler esse livro para poder executar depois. Isso é o que define esse livro como sendo do tipo injuntivo e um outro, sei lá, um livro do Game of Thrones como um livro de tipologia textual narrativa. Já que ele envolve um tema que é mais ligado à fantasia. Fictício. Ou poderia não ser necessariamente fictício, mas possui personagens, possui diálogos. Esse livro aqui ele não possui diálogo, imagino eu, né? Porque o gênero, gente, não é uma coisa engessada. Não é um modelo que foi evoluindo, chegou até hoje e ele é um único e específico para cada uma das áreas. Não, você, assim como você está assistindo esse vídeo aqui do Inteiramente, você pode ter outros vídeos no YouTube que também tratem da questão da interdisciplinaridade, mas nesse canal, o modelo dele é feito pelo seu idealizador de uma maneira muito pessoal e original. Obrigado. O gênero permite isso. Fazendo merchan aí, ó. Que gênero mais universal do que a própria tabela periódica, né? Que é um texto, né? E até porque você consegue ler, você tem uma sequência, toda uma ideia de textualidade que perpassa outros gêneros textuais, perpassa também a tabela. Né? E aliás, ela também mistura várias línguas, né? Porque, por exemplo, vocês nunca se perguntaram por que o enxofre é representado por S e não por E ou EN? Porque o enxofre tem que ter o mesmo símbolo em qualquer país. O enxofre, que no caso tem o símbolo S, vem de sulfur, que é do latim. Mas ele também tem outras palavras que são agregadas de outras línguas, como o inglês, até como línguas nórdicas também, etc. Né? Se você não tem uma tabela bonita como essa, você pode ter no seu celular como essa daqui. Se você quiser uma tabela bonitinha que nem essa, a gente vai deixar nos links aqui embaixo, certo? Caramba, hein? Olha, que tem informação, hein, mano? Bom, então, brigadão, Diogo. Imagina. Foi um prazer. prazer. Foi um prazer enorme receber você aqui e falar sobre todas essas coisas, as tipologias, os gêneros. Eu mesmo não sabia, eu aprendi aqui com você também. Opa, eu é que agradeço, tamo aí.
Sempre que chamarem, vou estar aí presente para colaborar. Assim como foi muito legal estar aqui com vocês, dessa vez apresentando inteiramente no lugar do Gui. Inscreva-se no canal se você gostou do conteúdo, não esqueça de ativar o sininho e Tudo de bom para vocês. até mais!